Gente, nessa eleição aqui em São Paulo, a gente está enfrentando duas faces da moeda bolsonarista. De um lado, o Ricardo Nunes, do outro lado, o Pablo Marçal. Eu quero mostrar para vocês quais são as diferenças e as semelhanças entre cada um deles e falar para vocês o que a gente precisa fazer para São Paulo não ficar refém dessa moeda e a gente devolver esperança e futuro para o nosso povo. Gente, a minha missão nessa campanha é não deixar São Paulo ser dominada pelo bolsonarismo. Isso é muito importante. A gente derrotou o Bolsonaro há 2 anos, elegeu o Lula, fez o nosso país voltar a respirar. Isso faz toda a diferença. Mas o bolsonarismo não acabou. Ainda tem gente, não é pouca gente não, que acredita que os comunistas vão invadir sua casa, que o Lula vai fechar a igreja, vai fazer banheiro unissex, vai acabar com o Pix, todas essas coisas. Esse mundo paralelo continua circulando na rede social, no Zap, e influencia a cabeça de muita gente. Esse risco está aqui, hoje, na maior cidade do Brasil. É importante a gente entender quem são os 2 representantes do Bolsonaro nessa eleição. De um lado da moeda, o Ricardo Nunes. Quem é ele? É alguém que, se você olhar assim de pronto, esse cara parece até moderado, não é um bolsonarista e tal. Não é por acaso que ele é apoiado pelo Bolsonaro, abertamente, publicamente. Nós vamos apoiar o Ricardo Nunes para a reeleição. Presidente Bolsonaro, obrigado, vamos lá. É porque, apesar dele tentar se vender como alguém de centro, é alguém, por exemplo, que já disse que o 8 de janeiro não foi tentativa de golpe. O senhor não acredita numa tentativa de golpe no 8 de janeiro? Daquelas pessoas que estavam ali, eu não acredito. Ou de qualquer pessoa? Não acredito. É alguém que já disse também que a postura do Bolsonaro na pandemia foi correta, que ele fez tudo o que tinha que fazer quando morreram mais de 700 mil brasileiros. O cara é genocida, pô. Ué, mas que mandou a vacina e que não faltou nada pra ninguém? É alguém que botou como secretário das mudanças climáticas, no ano passado, um cara que dizia que o aquecimento global era invenção, que não era resultado da ação do homem. Isso aí é bolsonarismo. E pior, alguém que, por acordo com Bolsonaro nessa eleição, colocou um vice, indicado pessoalmente pelo Jair Bolsonaro, que é o coronel Melo Araújo da Rota, que tem a seguinte declaração, que a polícia deve tratar diferente quem mora nos jardins e quem mora na periferia. Aquela velha história do preconceito, de antipovo. Esse é o bolsonarismo do Ricardo Nunes. Agora, tem uma outra face da moeda bolsonarista aqui em São Paulo que está fazendo um barulho danado, criando até divisão entre eles, que é o Pablo Marçal. E lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem, é uma pessoa inteligente, tem suas virtudes. Meu respeito pelo Bolsonaro, almocei com ele, me deu a medalha lá de 3 is, pra mim tá tudo certo. Ele sabe do respeito que eu tenho com ele, servi ele na eleição. O Pablo Marçal é aquele bolsonarismo mais raiz, escrachado, que mente de maneira absurda. Não há condenação, se tiver eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente. Tá subindo agora na minha rede social a cópia da sentença de condenação do Marçal. Espero que ele cumpra a palavra e saia da disputa. Xinga, ofende, rebaixa, rola na lama, quer trazer os outros pra rolar com ele, inventa, faz da política um cenário de lacração na internet, de contar as histórias. E a gente já viu que isso tem efeito. Não é surpresa para ninguém. Foi desse jeito que o bolsonarismo cresceu no Brasil. Sempre à base de fake news, corte de rede social, enviando pelo WhatsApp. Esse método criminoso não entrou em cena agora. E ele, na verdade, cumpre o papel de esconder uma cabeça oca. Algo vazio, que não tem nenhuma proposta para a cidade, que não tem nenhuma visão. E mais do que isso, também de tentar jogar nos outros problemas que são seus, até para confundir as pessoas na hora que vier à tona. Essas são as 2 faces da moeda bolsonarista em São Paulo. Agora, gente, para poder derrotá-los, a gente tem 3 missões nas próximas 6 semanas, daqui até o dia 6 de outubro. A primeira delas é focar no principal. Vocês sabem que um dos segredos em qualquer manual de eleição é o adversário tentar te tirar do foco, tentar te levar para a narrativa dele. Se você cai, você deixou de falar aquilo que era importante. É por isso que nesses últimos 10 dias, com toda a barulheira na internet, sabe o que eu fui fazer? Fui andar em vários bairros de periferia da cidade. Tive no Grajaú, tive em Parelheiros, tive em São Mateus, tive em Itaquera. Fizemos comícios incríveis com o Lula lá no Campo Limpo, onde eu moro, em São Miguel Paulista, andando
conversando com as pessoas, falando das nossas propostas, falando do que a gente quer para São Paulo. Porque se é verdade que tem gente que fica ali fixada no esgoto da rede social, compartilhando no ódio, também é verdade que a maioria da população de São Paulo quer saber de um prefeito que possa resolver os seus problemas. E não é gritaria de internet que vai resolver a situação de quem está esperando 9, 10 horas para ser atendida numa UPA. Não é gritaria da internet que vai resolver o problema do ônibus lotado pela falta de corredores, pela falta de investimento, pela falta de pulso firme para enfrentar as empresas de ônibus que tiraram frota da rua. Nós precisamos tratar disso com a população, de maneira firme. Essa é a primeira missão que nós temos. Tomar as ruas dessa cidade, mobilizar os nossos, conversar com as pessoas olho no olho, não deixar que o nosso adversário defina a pauta e nos tire do foco. Tem uma segunda missão, porque também a gente faz isso, mas não pode deixar o outro lado inventar mentira sozinho, falar sozinho. Eles não vão sumir e desaparecer porque a gente está falando com as pessoas. É preciso desmascarar e mostrar quem eles são. É preciso dizer que o Ricardo Nunes, que se vende como gestor moderado, é uma face dessa moeda bolsonarista e não só. É alguém que tem acusações fortíssimas. Alguém que tem acusação de desvio de dinheiro de creche. Nós temos que mostrar isso para as pessoas. Mostrar que o Pablo Marçal, que faz essa gritaria, palhaçada, essa baixaria toda, é um cidadão que foi condenado por golpe bancário contra aposentadas. Sabe o golpe do Pix, essas coisas? Que na época não tinha Pix, por isso que ele fez desse jeito. Roubava dado na internet pra quadrilha tirar o dinheiro. Um cara que o partido dele tá cheio de ligações criminosas. O presidente do partido confessou ligação com tráfico de drogas. Os aliados dele trocaram um carro de luxo por cocaína. A gente precisa dizer também, mostrar isso para as pessoas, para não deixar que só as imagens que eles criam que circulem na rede social. Focar no nosso caminho, nas nossas propostas, conversar com o povo, mas também não deixar os ataques sem resposta. A terceira missão, e que eu conto muito com cada um e cada uma de vocês que acompanham a gente aqui nas redes, é a seguinte, pessoal. A gente precisa ter o nosso time coeso. A gente tem feito todos os dias, na nossa rede de Zap, os áudios diários, colocando qual é o tema, difundindo, passando materiais, passando vídeo pelo Gabinete do Amor, desmentindo fake news. A gente precisa muito de vocês. Às vezes o nosso time fica mais atordoado com o que os adversários dizem do que preocupado em colocar a nossa linha, o nosso discurso. E é isso que a gente precisa que cada um de vocês faça. Que vá lá no WhatsApp, mande nos seus grupos, publique nas suas redes, compartilhe vídeos como esse do Café com Bolos e siga em frente. E não é só pela rede não, gente. É de manhã, vai tomar um café com pão na chapa na padaria, conversa com as pessoas. É no ônibus, é no trabalho, é no lugar que você estuda, é na família, é em tudo quanto é canto. Nesses próximos 40 e tantos dias, a política e o futuro da cidade de São Paulo vai ser o tema que vai estar se discutindo na mesa de bar, é o tema que vai estar se discutindo na igreja, é o tema que vai estar se discutindo na escola. As pessoas estão conversando sobre isso. O lado de lá, bota lá com esse método de baixaria, o time deles fazendo. Do lado de cá, a gente tem que estar muito coeso, firme e organizado, sabendo que a nossa candidatura é aquela que tem condição não só de livrar São Paulo das duas faces da moeda bolsonarista. A nossa candidatura é aquela que tem condição de devolver esperança, futuro para o nosso povo, fazer uma cidade mais justa, mais humana, mais solidária. É hora de afastar o perigo do bolsonarismo e colocar sonho nas urnas no próximo dia 6 de outubro.